Bem-vinda ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação saudável deve ser. Simples, real e descomplicada. Hoje tenho aqui comigo duas convidadas muito especiais e vamos trocar de papéis. Tenho aqui as minhas nutricionistas que me vão entrevistar a mim. A minha Sara e a minha Débora. Olá meninas, antes de mais obrigado por terem aceito aqui o convite. A nossa Sara acompanha clientes maioritariamente aqui na área da perda de peso e a nossa Débora aqui na área da materno-infantil, certo? Certo. Olá. E obrigada também nós. Sim, obrigada. Tem alguma coisa para me perguntar? Sim, claro. Vamos já então começar aqui as perguntas. Então conta-nos, na vida real, como é que és quando o assunto é alimentação? Se segues tudo aquilo que costumas recomendar? Ou se só mando os outros fazer Exato. e depois não faço nada? Pronto. Então, diariamente faço sim aquilo que promovo. Tento descomplicar ao máximo a minha alimentação, a da minha família, porque, como costumo dizer, o básico bem feito funciona muito bem. Claro que por isso acabo sempre aqui por ter algumas estratégias para me ajudar, mas normalmente tento descomplicar e sou muito simples e prática no meu dia-a-dia, acho que na alimentação e em tudo, porque isso acaba por me trazer aqui alguma paz e alguma leveza a mim e à minha família em termos de alimentação. Normalmente costumo fazer isso. Certo. No fundo, um bocadinho também o que já nos vais mostrando no teu Instagram no dia-a-dia. Sim, principalmente sempre que partilho o meu pequeno almoço, é sempre a mesma coisa. Às vezes pergunto-me se os clientes não acham que é sempre chato, sem sempre o mesmo pequeno almoço, mas são sempre as torradas com o queijo fresco e com o azeite ou então o iogurte com a aveia e com a fruta, porque é o que funciona lá em casa. É muito simples, eu meto tudo na bancada, junto iogurte com aveia e com fruta, acaba por ser muito mais fácil do que estar a fazer coisas diferentes todos os dias. Antigamente fazia coisas diferentes todos os dias, antes de ser mãe, é verdade, fazia panquecas, muffins, mas hoje em dia o tempo não é o mesmo. E acho que o que interessa é que as coisas funcionem para cada família e funciona assim para nós, que é ser simples, nós não somos esquisitos, também lá em casa. Se calhar também, quando comecei a introdução alimentar dos meus filhos, facilitei muito e isso também me ajuda. E, portanto, tento sempre fazer isso, sim. No fundo, na prática, como é que consegues que a alimentação não seja uma fonte de stress no meio dos teus dias tão caóticos, tendo aqui a família, o trabalho, muita coisa a acontecer? Eu acho que tento sempre acabar por prevenir, ou seja, hoje em dia já faz parte da minha vida saber que tenho sempre sobras e que tenho os alimentos em casa e que não preciso propriamente pensar muito sobre o assunto. Ou seja, como eu garanto as minhas compras semanais, pelo menos eu sei que tenho sempre arroz, ovos, atum, legumes congelados, sopa, ou seja, eu sei que num dia em que eu até apanho trânsito ou que está a chover imenso, eu consigo chegar a casa e fazer uma omelete e depois tenho umas sobras de arroz ou umas sobras de massa e fazer uns legumes salteados. E depois outra coisa também que eu costumo fazer é ter sempre refeições congeladas, ou seja, nessas semanas mais caóticas, eu já sei que nessa semana não vou ter que me preocupar a fazer comida, porque descongelo as almôndegas que estão feitas, faço uma massa e uns legumes, ou seja, tento sempre trabalhar na prevenção. É como, por exemplo, até os snacks. Por exemplo, quando compro iogurtes, eu não compro 4 ou 8 iogurtes só para aquela semana. Eu compro iogurtes, considerando a validade, como é óbvio, mas que se calhar me deem para 2 ou 3 semanas. É sempre o meu objetivo, é não ter que estar constantemente a obrigar-me, se calhar, também a ir sempre às compras, porque tenho sempre os básicos em casa. Sim, e também pensar em refeições que sejam práticas e não complicar muito nas receitas, não é? Sim, Que costumas exatamente, fazer. porque até se nós tivermos uma lata de grãos, juntamos uns legumes congelados e temos Exato. um arroz, rapidamente eu consigo ter um jantar em que não tive que me preocupar e demorei ali 10 minutos, não é? E acaba por ser muito este o segredo. Hoje em dia, tento sempre pensar no dia anterior o que é que vai ser o jantar do dia seguinte. Sim. Certo? E sempre que cozinho em grande quantidade. Ou seja, se eu vou fazer arroz, eu não faço uma chávena. Faço sempre 2, ou para considerar ficar no frigorífico para me acompanhar outra refeição, ou então considerar congelar para me acompanhar uma refeição do futuro. Ou seja, acabo por sentir que o meu congelador e o meu frigorífico têm sempre alimentos, para quando eu preciso de safar refeições, como eu costumo dizer. Sim. E nós sabemos que, como nutricionistas, temos sempre aquela pressão de que temos de comer tudo muito perfeito, temos de seguir aquela alimentação totalmente saudável. E o que é que costumas fazer para não complicar muito o teu dia? E como é que lidas com essa pressão também? Acho que essa pressão existe sempre e acho que nunca vai deixar de existir. Ou seja, mesmo até em eventos sociais, não é que façam muitos comentários, mas se calhar às vezes estou com uma sobremesa, também estás a comer uma sobremesa, ou então vou filmar para mostrar no Instagram, mas eu também, como costumo dizer, estou muito bem resolvida, podem publicar porque eu própria digo isso, não é? Sim. E vocês sabem, a minha sobremesa preferida é a serradura e até há publicações sobre isso, portanto está tudo bem. Mas o que eu tento fazer é, como eu faço muito o básico,
não é? Ou seja, eu sei que consigo garantir a sopa, porque mesmo que eu não consiga fazer sopa, eu compro sopa. Portanto, a sopa está presente na refeição. Depois consigo ter um hidrato de carbono, uma proteína, ou com bife, ou com ovos, ou com peixe, não é? Uma batata ou um arroz, que são aqueles alimentos básicos. E depois a parte dos legumes. Hoje em dia recorro muito aos legumes congelados, em que mesmo quando não tenho nada feito consigo saltear, enquanto se põe à mesa consigo saltear uns legumes congelados, ou cozer uns brócolos, acaba por ser, ou seja, considero que os básicos fazem sempre parte da minha refeição sem eu ter que pensar nisso. Quando falas em ser perfeito, eu percebo perfeitamente o que tu queres dizer, mas eu sou aquela pessoa e aquela nutricionista que diz: eu sou nutricionista, mas se eu não tiver legumes feitos às 9 da noite, eu não os vou fazer. No máximo faço os congelados, Sim. não vou estar a fazer frescos, demora sempre um bocadinho mais de tempo, porque acho que é muito importante nós depois trazermos a nossa rotina pessoal e familiar para dentro da equação da alimentação, porque se for uma coisa que não é sustentável, nunca vai funcionar. É um bocadinho nessa perspectiva. É o equilíbrio que nós falamos sempre também. Exatamente. Sem dúvida, e hoje em dia também já conseguimos encontrar várias opções que nos permitem até salvar aqui dias um bocadinho mais caóticos e que nos permitam ter uma alimentação ainda assim equilibrada. E nesse sentido, também, lá está, não pensar demasiado e pensar, hoje não tive, mas se calhar o que é que eu posso fazer diferente para amanhã já conseguir incluir, não é? Até aquele momento da reflexão que às vezes nós dizemos nas consultas, não é? À sexta-feira, as pessoas pensarem o que é que podem fazer melhor na próxima semana. Sem dúvida, sem dúvida. E nesse sentido, enquanto dinâmica familiar, o que é que isso influencia na tua alimentação? Ou seja, tens que negociar, adaptar? Então, com 2 filhos pequenos é sempre aqui um tema, não que é um desafio, pronto. Mas como costumo dizer, ou até já partilhei com vocês e até com a Débora, acho que é preciso muita consistência, paciência principalmente e resiliência. Sim. Pronto. Acho que acaba sempre por ser um desafio. Não, a única coisa que talvez possa acabar por influenciar é eu saber que a minha filha não gosta ou não come determinado, até há bem poucos meses, por exemplo, ela não comia crus, não é? Legumes crus, então eu tinha sempre a atenção para se calhar cozer uns brócolos, porque eu sabia que se eu pusesse tomate ela não me ia tocar nos tomates e então eu garantia sempre os brócolos. Mas nunca deixava de fazer o tomate, ou seja, desde que começámos a introdução alimentar dos nossos filhos, nós nunca deixamos de oferecer mesmo que eles não comam. Ou seja, o objetivo é mesmo que esteja sempre lá presente e ela, por acaso, no verão do ano passado começou a comer cenoura e tomate, que foi um feito para nós, foi muito bom, mas acreditamos que é muito também por esta exposição. Ou seja, não influencia porque a alimentação é igual para todos, eles gostam de tudo, claro que se calhar há determinado dia que não querem um alimento ou não querem outro, mas para nós não há problema, nós adultos também às vezes não nos apetece determinado alimento e está tudo bem, não é? Mas normalmente tenho só atenção a isso, que é se calhar se ela não gosta tanto de tomate como eu quero que ela pelo menos coma legumes, se calhar faço uns brócolos ou uma couve-flor só para garantir que existe aquela ingestão, mas mantenha a mesma o tomate, mas de resto comemos sempre tudo igual. Sim, é isso, é não desistir de nenhum alimento, mas também ajustar sempre, ali exatamente, só para estar presente, familiar. Não é? Porque sabendo Exato. que ela não vai comer, pelo menos eu garanto que ela come legumes e além disso nós também vamos comer os brócolos, ou seja, não estou a fazer especificamente para ela, não é? Nós não fazemos refeições diferentes para ninguém, ou seja, se eu ponho tomate e ponho brócolos, ponho para a família toda e todos nós comemos, ou seja, faz parte. E nós também estamos sempre aqui a falar em planeamento para ter a semana mais organizada, não é? Mas existem sempre aqueles dias em que nada corre como estava planeado. Sim, de todo. Como é que costumas fazer para manter o equilíbrio nesses dias? Quando as coisas não correm como planeado. Eu acho que é muito aquilo que eu disse há bocadinho. Ou seja, se nós tivermos os básicos, nós conseguimos manter a nossa alimentação, não é? Ou seja, as coisas podem correr todas ao contrário, mas se eu souber que consigo ter uma sopa, porque até fui comprar ou tenho congelado, eu rapidamente chego a casa, consigo descongelar, ferver a sopa e tenho a sopa para nós, ou se tenho a sopa que comprei no supermercado, sei que se eu tiver até aquela massa que coze rapidamente em 2, 3 minutos, ou fazer um arroz que demora 10 minutos, ou seja, se eu sei que tenho aqueles alimentos base em casa, eu sei que rapidamente, mesmo que as coisas estejam todas ao contrário, consigo despachar uma refeição, não é? E isso às vezes até acontece muito à sexta-feira, em que se calhar acabaram-se as sobras e vamos comer em casa e queremos fazer alguma coisa, muitas das vezes é arroz com uma omelete e legumes.
Não é? E eu acho que aí o segredo é mesmo ter os alimentos base em casa que sabem que rapidamente nos conseguem, em que nós conseguimos rapidamente cozinhar o almoço, Sim. ao almoço ou ao jantar, acho que é um bocadinho por aí. É a mesma coisa que os pequenos almoços, normalmente tenho sempre pão congelado, tiro o pão, tenho pão para o pequeno almoço, tenho sempre flocos de aveia, tenho o iogurte, tenho a fruta, tenho sempre os pequenos almoços, não é? Ou seja, nunca se chega àquele limite de que não tenho nada para fazer. Porque os básicos estão sempre lá. Porque estes básicos, se nós pensarmos, são alimentos que não são perecíveis, não é? O arroz está na despensa, Sim. a massa está na despensa, o grão está na despensa, os legumes congelados estão no congelador, os flocos de aveia também não se estragam. Não é? Porque às vezes há muito essa tendência de já não tenho nada à quinta e à sexta-feira. Não tem, se calhar, dos frescos. Mas se pensarmos nos congelados, eles conseguem aguentar e conseguimos ter até a sexta, sábado, domingo, não é? Sim, exato. No fundo, um bocadinho aquela questão que falamos também de organizar o ambiente a nosso favor, não é? Ter um ambiente promotor aqui de equilíbrio e de bons hábitos que promovam aqui também a saúde, no fundo é isso. E é como dizias, ou seja, é possível nós termos um bom estoque em casa, pensando aqui em alimentos com uma maior durabilidade, no congelador, na despensa, e que nos permitam fazer aqui refeições práticas e ainda assim equilibradas. E pensando um bocadinho nisto, qual é aquele hábito simples, que não seja muito elaborado e que não precise, não exija muito de nós, mas que faz toda a diferença aqui na nossa rotina, pensando aqui também nesta perspectiva de melhorar a nossa saúde? Olha, eu como costumo dizer, eu acho que a chave, antes até do planeamento e da organização, é ir às compras. Ou seja, o que eu costumo dizer é, mesmo que não planeemos nada, que não tenhamos cabeça, que estamos numa semana mais complicada, ou até a nível emocional, não estamos para aí virados, eu acho que só a questão de nós conseguirmos ir às compras e garantir que compramos os alimentos para casa, já começamos a nossa segunda-feira, estou a falar à segunda-feira porque a maioria das pessoas descansa ao sábado e ao domingo, não é? Claro que depois há aqui pessoas que podem estar a fazer turnos e folgas rotativas, pronto, mas isto é tudo adaptável, é importante também dizer isto. Se nós formos às compras e garantirmos determinados alimentos e que não são assim tão complicados, nós conseguimos começar uma semana de forma muito mais tranquila. Começar uma segunda-feira sem as coisas em casa, eu sou sincera, eu começo a minha semana toda desorganizada porque me vai faltar aos iogurtes, aos legumes congelados ou à sopa, e eu até internamente fico nervosa, estressada porque perdi o controle das coisas. Portanto, eu acho que é só ir às compras. Mas, por exemplo, eu no meu caso às vezes nem faço lista de compras porque eu já sei o que é que não pode faltar em minha casa, porque eu acho que já faz muito parte do meu estilo de vida. Eu já sei que tenho que ter flocos de aveia, estou-me a repetir, mas é só para as pessoas também perceberem. Sim. Eu no meu caso tenho que ter flocos de aveia, iogurtes e fruta, que é para os pequenos almoços. Pão, azeite tenho sempre, que é caseiro, tenho queijo fresco. E depois tenho que ter arroz, massa, batatas, carne, peixe, leguminosas e legumes congelados. E a sopa. E se nós pensarmos, isto já faz um dia alimentar. É que às vezes as pessoas pensam que isto é muito difícil, mas só isto que eu falei agora, só estes alimentos, claro que depois podemos falar de especiarias, podemos falar aqui das outras coisas, não é? Sim. Mas só isto já faz a nossa semana, não é? E não às são coisas difíceis. Até para simplificar, numa fase inicial, que as pessoas não estão tão habituadas a esta dinâmica, o ter uma lista de compras fixa no telemóvel com estes básicos, Exatamente. Aquelas aplicações do check, não é? E partilhado com a família, não é? Exato, por exemplo, que podem adicionar alguma coisa que falta, que seja uma lista, lá está dinâmica e na altura de ir às compras está lá e garante que não vai faltar nada. É só ter uma lista base, não é? Do que é que costumam ter em casa e garantir que todas as semanas, todos os domingos, aquilo já está. E depois eu acho que a semana automaticamente já corre muito melhor. Não é? Tendo organização e planeamento é tudo. Pronto, é sempre esta a nossa palavra, mas é o que ajuda muito a descomplicar. E depois outra coisa que eu costumo fazer, mas que agora me lembrei, foi ao fim de semana eu tento sempre que hajam sobras para ser o almoço de segunda-feira, que é para não me estar a obrigar a cozinhar ao fim de semana. Sim. Não é? E às vezes estes pequenos truques fazem toda a diferença na semana, porque já sabemos que um almoço de sábado ou domingo vai dar para segunda-feira. Pronto, a semana começa muito mais tranquila. Cozinhamos a mais ao sábado ou ao domingo, ou nos dois, pronto, se Exatamente, estivermos em casa, e assim ficamos logo com várias refeições para a semana. Eu às vezes costumo brincar, e vou dizer aqui, mas também quando vou à casa da minha mãe e fazemos arroz, eu às vezes faço a mais para depois levar para a minha casa. Pronto, claro. Mãe, acho que sabes, mas pronto. Mas é porque acaba por... É uma coisa tão simples, mas que depois faz diferença. É que às vezes isto parece que é tão básico e às vezes as pessoas dizem, então, mas fazer um arroz é só 10 minutos. Certo, está tudo bem, é só 10 minutos, mas às vezes faltam-nos esses 10 minutos para fazer outra coisa, outra tarefa, não é? Sim. Depois não temos esses 10 minutos para preparar a lancheira, para arrumar a cozinha, não é? Isso são pequenas coisas. No meu caso, todos os fins de semana vou comer à casa dos meus avós e eles cozinham sempre a mais, portanto, aí já está uma refeição pronta. Exato, e dá sempre facilitar imenso.
E depois, quando nós temos as festas, as viagens, as férias, ou naquelas alturas que temos semanas muito complicadas, como é que fazes para tentar aqui descomplicar um pouco depois a semana e voltar à rotina, mas sem restrições e também sem aquela culpa Dos dias diferentes. Exato, dos dias diferentes. Então, olha, quando vou de férias ou de fim de semana, e como tenho estado a dizer, eu tento sempre ter coisas no congelador, ou seja, prevenir. Ou seja, o que significa eu sei que vou das férias de verão, não é? Eu garanto que vou deixar já refeições congeladas, pelo menos para a primeira semana de regresso. Porque eu sinto que, e principalmente desde que fui mãe, que quando regresso das minhas férias, depois vou pôr roupas a lavar, os miúdos começam a escola, aquela dinâmica toda familiar que se sobrepõe, a bem ou mal, e a verdade é esta, à alimentação. Sendo eu nutricionista também sei isso, não é? Porque eu sei que os meus filhos têm que ter roupa para levar para um infantário, não é? Para a escola, que se eu não fizer uma refeição, se calhar encomendo ou consigo fazer alguma coisa, não é? E então eu acho que a estratégia é deixar já essa primeira semana toda planeada antes de ir, ou seja, deixar várias refeições já prontas, não é? Uma carne guisada, umas almôndegas, uma carne picada, há tantas estratégias, a sopa, deixar também o pão, deixar, por exemplo, os flocos de aveia também ou outro cereal na despensa, deixar os iogurtes que também aguentam a validade, deixar alimentos não perecíveis e os congelados, não é? Ou seja, quando eu regresso de férias ou do fim de semana grande, eu começo a semana de forma super tranquila, porque as coisas estão em casa, eu não tenho que me deslocar às compras, não tenho que pensar nisso porque já ficou tudo definido. Pronto. Depois volto à minha rotina habitual, porque acho que depois de férias, de eventos e de épocas festivas, o objetivo é voltar à rotina e não a fazer uma alimentação restritiva, porque acho que não é esse o caminho, porque depois rapidamente também nos dá vontade de comer outros alimentos, mas eu acho que o segredo é esse, mesmo durante o ano e as semanas, não é estar a pensar diretamente nisso, mas se nós formos sempre cozinhando a mais e sempre congelando, na verdade quando chegarmos, se calhar às férias de verão até temos algumas coisas congeladas, ou seja, não temos que estar a fazer o planeamento só do verão naquele mês, não é? As coisas já podem vir de trás. E depois quando isto entra no estilo de vida é muito mais fácil, não é? Haver sempre pão congelado, haver sempre os básicos, não é? Que depois damos por nós e nem pensamos, nem precisamos de pensar, porque é só tirar e fazer. Eu acho que é um bocadinho isso que eu costumo fazer. Sim, exato. Pensando também aqui um bocadinho na parte da questão da culpa e das restrições, se pensarmos mesmo em contexto de viagens, de férias e dias diferentes fora da nossa rotina, é possível trazer sempre um bocadinho da nossa rotina também para estes dias, não é? E isso vai ter um grande impacto depois Mesmo no nessas final. alturas. Exatamente. Ou seja, sempre por si temos várias oportunidades, várias refeições de manter a nossa rotina e ter ali coisas, ou seja, outras refeições que são exceções, mas não é mudar completamente a rotina e mudar completamente os hábitos. E acho que isso também faz a diferença para depois que não sintamos esta necessidade de estar a fazer restrições. Sim, exatamente. Ou de sentir culpa depois disso. E da tua experiência, o que é que achas que as pessoas complicam mais quando pensam nesta questão de tornar mais saudável, ter um estilo de vida mais saudável? O que é que elas acabam sempre por complicar mais neste sentido? Eu acho que toda a gente quer os resultados para ontem, não é? É uma grande dificuldade, e vocês sentem isso em consulta, principalmente tu, Sara, é que as pessoas normalmente querem ver os resultados logo, não é? E não percebem que tem que ser uma coisa sustentável ao longo do tempo, não é? E até porque se calhar vêm, e a grande maioria delas vêm ter connosco, não é? Se calhar já passaram por alguns processos anteriormente e por alguma razão também vieram ter connosco, não é? E grande parte delas também são processos muito restritivos, não sei se sentes isso, mas sim. Penso que sim, não é? Porque querem resultados logo para o dia seguinte. E acho que as pessoas acabam por sentir, porque às vezes também é muito disseminado nas redes sociais, onde quer que seja, que uma alimentação saudável deve ser com este ingrediente, com isto, com aquilo, com o outro, não é? E por isso é que nós também estamos aqui hoje para tentar vir descomplicar a alimentação para quem nos está a ouvir, porque o básico bem feito é o segredo, não é? Claro que nós podemos sempre melhorar, ir um bocadinho mais além, experimentar receitas novas, ingredientes novos, eu acho isso espetacular. Mas a questão é que se nós temos mulheres que não fazem nada, que querem começar uma mudança de hábitos, e se nós vamos colocar mais uma tarefa na vida caótica dessa pessoa, dessa família, isso não vai funcionar a longo prazo. Pode funcionar 2 ou 3 meses, quando a pessoa está motivada, aí sim, pode ter resultados, aí também sim, mas a questão é que depois, quando as coisas começam a complicar, quando a motivação começa a baixar um bocadinho, não é muito mais fácil voltar aos hábitos anteriores. Sem dúvida. Não é? E eu acho que acaba por ser um bocadinho isso, as pessoas têm que começar a aceitar que comer uma sopa com um prato com arroz, com uma carne e com os legumes está tudo bem e é ótimo.
não é? E que não tem que ser um peixe cozido nem um bife grelhado, até só gosto muito de peixe cozido, mas não é preciso isto para perder peso ou para ter uma alimentação mais saudável, não é? Depois as pessoas também pensam muito que têm que variar os alimentos todos os dias, a toda a hora. Claro que é bom a variedade, óbvio, mas a questão é, será, e é importante que as pessoas façam esta reflexão, será que eu estou neste momento, será que ao dia de hoje é isto que para mim é prioritário? Ou se calhar o importante é começar a comer todos os dias de manhã? Não é? Haver muito esta reflexão. Acho é que acaba por ser complicado, também por tudo o que se fala sobre alimentação saudável, as pessoas também não conseguem fazer sozinhas e acho que pensam que é difícil cozinhar e ter uma alimentação saudável. Porque há muita informação por aí Também e depois também torna-se um bocado confuso o que posso fazer, o que não posso fazer. Exatamente. Por isso é e que então acho que é por aí que as pessoas talvez complicam mais. E depois outra questão é não valorizam as vitórias que têm, não é? E sentimos isso imenso. As pequenas vitórias. As pequenas vitórias. Mas quando alguma coisa corre mal, é logo uma mensagem a dizer que as coisas correram mal. Sem dúvida. Não é? E é ótimo as pessoas partilharem que as coisas correram mal, mas também valorizarem as coisas que fazem bem. Não é? E às vezes muito isso também que é trabalhado em consulta, não é? Porque as pessoas às vezes ficam muito fixas só no peso na balança e há tantas outras mudanças como antes não comia qualquer tipo de legume no prato e agora já gosta de 2 ou 3. Isso já é uma grande mudança. Níveis de volume que são com aqui grandes diferenças, mesmo que o peso não tenha descido assim tanto, o trânsito intestinal melhorou. O sono, ainda no outro dia, É essa verdade, questão do sono, não é? E esta importância também que falávamos há pouco de fazer a reflexão à semana para conseguir identificar estas mudanças que sentem, porque quando só refletimos passado um mês ou mais, tudo isto acabou por passar no meio e só vemos o resultado final na balança e não vemos estas mudanças todas a acontecer. Por isso é muito importante também fazer esta reflexão e perceber que há tantas coisas que podemos retirar de uma alimentação. E até pode ser aqui uma sugestão engraçada, que até foste tu que partilhaste connosco, que é aquela questão de todas as semanas pôr num frasquinho, por exemplo, a vitória daquela semana. Não sei se é desta forma, mas acho que pode ser, não é? E depois no final do ano nós vamos ver coisas que nunca mais nos lembrávamos, não é? Também pode ser uma coisa interessante de fazer. Sim. Por acaso, perdi ali algumas semanas, vou ser sincera, mas estás no caminho, faz parte. Mas, sim, exato, também comecei este ano, para o ano espero cumprir todas as semanas. Mas posso dizer que há dias estive a rever alguns dos papelinhos e realmente havia coisas que já Como não a pessoa lembrava. se esquece, exato. não é? Sim. E é muito bom relembrar, lá está. E podem ser coisas pequenas, simplesmente um almoço com amigas, por exemplo, pequenas coisas. E que fazem diferença depois no final do ano, que normalmente é sempre caótico e só nos lembramos das coisas mais negativas, infelizmente. Pois é isso. Sim. As e coisas mais principalmente negativas são as quando que falamos ficam às aqui vezes. da alimentação e da perda de peso na altura do final do ano, do Natal, as pessoas às vezes acabam por se descontrolar um bocadinho a nível da alimentação, não é? Depois se calhar a desmotivação também fica maior por causa disso, não é? E depois é um rol de situações que acaba por fazer com que a pessoa fique um bocadinho mais desanimada. E se calhar esse exercício de escrever sempre as vitórias vai fazer com que a pessoa, epá, realmente eu fiz isto tudo durante o ano, não é? Sim, afinal não foi tudo tão Exato. mal como eu pensava. Exatamente. E como nutricionista e como referência na área, sentes que tens de dar o exemplo e sentes que as pessoas estão sempre a ver aquilo que tu comes? Eu acho que as pessoas vão vendo aquilo que eu faço no meu dia a dia, não é? Ou seja, se eu promovo a sopa, eu acho que também faz sentido comer sopa e não estar a dizer só para as outras pessoas comerem sopa e depois não a comer. Ou seja, estar a dizer que é importante para as outras pessoas, mas depois para mim e para a minha família não ser, não é? Mas eu não faço isso por ter redes sociais ou por ser acompanhada, não é? Eu faço isso porque acho que isso também é importante para mim e para a minha família enquanto estilo de vida, mas acredito que as pessoas, claro, que vão sempre vendo o que é que eu vou fazendo na minha alimentação, mas muitas das vezes até como inspiração e para tirarem ideias e tudo, porque tal como eu partilho hábitos de alimentação saudável, como dizia há bocadinho, também partilho qual é que é a minha sobremesa favorita e as pessoas gostam de ver isso e sabem perfeitamente que eu sou nutricionista que refere, que gosta muito de serradura. E acho que até veem isso também como um exemplo no sentido de eu também vir descomplicar a alimentação e que tudo pode fazer parte do nosso dia-a-dia, com equilíbrio, não é? Portanto, acho que as pessoas acabam por me seguir e ser uma inspiração na forma como vejo a alimentação e na forma como quero descomplicar e trazer leveza para tudo o que está relacionado com hábitos alimentares saudáveis. Acho que é um bocadinho talvez por aí. Com equilíbrio e descomplicar, como que é a palavra que nós estamos sempre a utilizar. Certo. E nesse sentido perguntava-te mesmo isso, ou seja, que mensagem é que gostarias de deixar para alguém que quer começar a descomplicar a sua alimentação no dia-a-dia? Eu acho que era muito pensar em fazer o básico bem feito,
Agora vou dar aqui alguns exemplos, não é? Porque isto não diz propriamente muito, não é? Mas garantir, por exemplo, nas refeições principais, como eu disse há bocadinho, a sopa, o prato completo, com proteína, hidratos de carbono, legumes e frutas, se assim for necessário, não é? Garantir, claro que isto depois vai sempre depender de pessoa para pessoa, mas estamos aqui a falar para muita gente, portanto estou a falar aqui na generalidade. Fazer o pequeno almoço, fazer vários snacks, é uma pessoa, por exemplo, que acaba por ter muita fome ao final do dia, pensar que isso já vem desde o pequeno almoço, não é? Que se calhar é importante rever ali a parte da alimentação, mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa podia fazer era fazer uma reflexão sobre a sua rotina, sobre o seu dia-a-dia, sobre a sua dinâmica familiar, pensar mesmo a fundo, não é? Tenho um filho, tenho 2 filhos, há estas atividades extracurriculares, e depois com isso tentar perceber onde é que pode incluir aqui melhorias, não é? Vamos supor que é uma pessoa que vai todos os dias almoçar fora, porque trabalha numa empresa e não leva marmita. Ok, eu costumo almoçar isto. Será que eu posso começar a pedir uma sopa? Posso começar a pedir legumes à parte? Ou seja, não é vir dar mais trabalho, ou seja, a pessoa que não pensa que vai ter mais uma tarefa, mas só perceber no que faz durante o dia o que é que já pode melhorar sem dar mais trabalho, não é? Como a questão de, se calhar, se vai utilizar o forno para fazer um frango, se calhar pode automaticamente também fazer outro prato de carne. A pessoa já está lá a cozinhar, não é? Então se calhar pode aproveitar esse tempo para fazer outro prato. Eu se calhar começava por aí, por uma coisa simples que a pessoa consegue começar a fazer sem ter mais trabalho. Acho que era um bocadinho por aí, talvez. E assumir a sua rotina, isso é fundamental. Era isso que ia dizer, adaptar à realidade da pessoa e no fundo um bocadinho estavas a dizer também do agregar um hábito a um hábito que já tem, ou seja, um que já tem, acrescentar ali outro, já ia cozinhar, será que pode optimizar este tempo e cozinhar mais qualquer coisa? Um bocadinho dentro disto e melhorando um bocadinho, 1% todos os dias no final do ano. Sim. Vai fazer aqui vai fazer uma diferença. Eu acho que é um bocadinho uma mudança de cada vez, acho que faz toda a diferença, não é? E acho que nós temos que aceitar isso, não é? Eu acho que as pessoas não aceitam, as pessoas querem tudo. Sim. Não só na área da alimentação, não é? Em muitas áreas, mas acho que esse trabalho também é importante, até para mim foi no passado, não é? Eu, também passei por uma fase em que queria tudo para ontem, em que não sabia o que é que havia de fazer. E esse trabalho é muito importante para a pessoa perceber, porque nada na vida é de um dia para o outro. Exato. Mas às vezes quando se fala de alimentação, a pessoa quer lá, eu quero perder 10 quilos no mês, eu quero, não é? Mas se calhar também pensar se isso já aconteceu, onde é que está hoje em dia e como é que foi o processo, acho que isso é fundamental. Sim, que tem que fazer diferente desta vez para que o peso que perderem desta vez, não é? Pensando aqui em perda de peso, se mantenha, ou seja, realmente tem que haver uma mudança de hábitos e de estilo de vida e não uma dieta. Exatamente, sim, uma reeducação alimentar. Uma reeducação alimentar, que é isso que promovemos no fundo. E até porque quando falamos em dieta e nesses processos, não é só a questão de pensarmos que se calhar temos que restringir imensos alimentos, que temos que deixar de ir a eventos sociais, que isso às vezes acontece, não é? Eu sou muito a favor que um estilo de vida saudável não é só a alimentação, não é só o exercício, é muita coisa, não é? E a vida social também faz parte, não é? O ser feliz, não é? Estar com os outros. E acho que temos que colocar essas variáveis todas na equação, não é? A alimentação, o exercício, a água, o sono, mas a vida social, estarmos com os nossos amigos, com a nossa família, isso é importante para nós. Claro. Não é? E acho que as pessoas têm mesmo também valorizar isso e perceber que é uma prioridade para elas, então isso não tem que sair da equação, tem só que ser reformulado, se calhar. Sim. Não é? A forma como encaram um evento social. Exato, porque é possível ir na mesma, fazer algumas escolhas e mesmo assim comer, lá está, alimentos que se calhar não consideramos tão equilibrados nessa refeição em específico, mas dá na mesma para equilibrar o resto da refeição, ou seja, mesmo tendo ali algo um bocadinho de fora. Sim. Mas sabes uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, às vezes quando vou jantar com amigos, alguma coisa, eu quando vou jantar com os meus amigos, é para estar com os meus amigos. O foco não deve ser o foco não é, vou jantar fora e vou comer A, B ou C. É mesmo, e digo isto, é para estar com ele. Portanto, se é uma terça-feira à noite e a mim não me faz sentido, se calhar, estar só a comer determinado alimento só porque sim, porque o meu objetivo é estar com ele. Porque se calhar eu prefiro sexta ou sábado, em que estou um bocadinho mais tranquila, que não estou a trabalhar, aproveitar de outra forma essa refeição. Sem dúvida. Não é? E se calhar é isso, como estava a dizer, é mudar o foco, perceber que o objetivo é estar com aquela pessoa. Não estou a dizer que não podemos estar com aquela pessoa e comer um alimento diferente, não é nada disso. Mas se calhar é importante também fazermos uma reflexão sobre isso. Um dia pode ser interessante estar com aquela pessoa e comer determinado alimento, mas de outra vez pode ser só estarmos juntos e conversar. Sim, é o equilíbrio. Exato. E acho que no fundo falta um bocadinho às pessoas também essa questão da reflexão.
porque vamos só no piloto automático. Se nós fizermos a reflexão mais uma vez à semana, conseguimos perceber que se calhar no final, por exemplo, no fim de semana, vamos ter um almoço especial, por exemplo, com o marido, e já vamos ter aqui este jantar com a amiga. Se calhar neste jantar com a amiga vamos botar com ela, assim, lá está, para ter esta partilha, mas podemos equilibrar o que é que vamos comer, porque no fim de semana já vamos ter uma refeição um bocadinho diferente fora da nossa rotina. É isso, eu acho. Nós vivemos muito no piloto automático e não refletimos, não pensamos sobre as coisas. Por exemplo, um exemplo que eu costumo muito dar, quando vamos aos restaurantes, nós temos uma atitude completamente passiva, não é? Sim. Nós chegamos lá, não dizemos nada, já temos as entradas em cima da mesa, não é? Sim. Nós podemos começar a ter uma atitude ativa. Ai, desculpa, olha, não queria mesmo entradas, pode-me levar uma sopa. Já estamos aqui a mudar, não é? E se nós começarmos a ter aqui algo... Porque é isto que acontece, não sei se vocês sentem, mas eu sinto, não é? Sim. E isto não estamos quase a fazer nada de diferente, só estamos a pedir à pessoa para, em vez de levar uma coisa, levar outra. Sim. Não estou com isto a dizer, novamente, não podemos comer entradas. Estamos só aqui a dar exemplos para quem nos está a acompanhar, exemplos do dia-a-dia. Não é? Quando temos, por exemplo, uma mesa cheia de doces nas festividades ou numa festa de anos, por exemplo, às vezes temos a tendência de comer só porque lá está e se calhar nem gostamos tanto daquele doce e prefiro até comer só um e não dar a comer tudo o que lá está. É também ter estas escolhas conscientes e pensar, será que eu quero mesmo comer isto? Sim. É fazer muita reflexão, é o que eu acho. Só que isso não existe muito. E eu acho que uma sugestão que nós também costumamos dar é se calhar fazer essa reflexão à sexta-feira antes de entrar em casa, no carro ou no autocarro, aqueles 5 minutos antes de entrar, porque depois quando começa a dinâmica do fim de semana já ninguém vai pensar em nada. Ou à hora do almoço, ou ali ao final do dia, acho que essa reflexão é um bom dia para ser feito, porque vai fazer diferença na semana seguinte. Deixar mesmo escrito mesmo. Sim. Não sei só a pensar, eu acho que é importante. Porque nem que seja nas notas do telemóvel. Sim. Porque se nós pensarmos, não consegui comer sopa todos os dias, houve uma razão. Qual é que foi a razão? Não havia sopa suficiente. Porquê? Porque não tenho tempo para cozinhar. Ok, então este fim de semana vou comprar 2. Ou seja, isto é tudo passinho a passinho, não é? Sim. Mas esta reflexão faz toda a diferença, porque depois no sábado se calhar já vão comprar 2 na próxima semana, sem se aperceberem e sem ser mais uma tarefa na vida caótica, já têm a sopa a todas as refeições. Exato. Não é? Isto não dá assim tanto trabalho, é só mesmo refletir. Isto aconteceu porquê e o que é que eu posso fazer para não voltar a acontecer? Sim. E atenção, estamos a falar de alimentação e pode ser outra área qualquer. Claro. Sim. Não é? Obrigada, meninas, gostei muito, espero que tenham gostado. Acho que foi interessante e obrigada. Obrigada a nós. Obrigada por nos acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama, este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para nos acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia.